Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre direito, uma área que inclusive eu tenho formação acadêmica. O vídeo de hoje vai tratar de um tema bem interessante e bem polêmico. Qual é? Se a lei pode obrigar as pessoas a serem imunizadas à força. Será que a lei pode? Então vamos analisar isso hoje. Bom, até 5 de fevereiro de 2020, não havia nenhuma lei no Brasil que obrigasse as pessoas a serem vacinadas à força, ok? Por incrível que pareça, tem muita gente que pensa que a vacinação é obrigatória, mas elas estão totalmente equivocadas. Mas no dia 6 de fevereiro foi sancionada uma lei de número 13.979, em que, entre outras coisas, determina a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Ou seja, mudou a situação. O que ocorreu aí? É que com essa pandemia surgida lá na China, vários brasileiros residentes lá na cidade de Wuhan, grande maioria pelo menos, fizeram vídeos pedindo para que o presidente da República os trouxesse para o Brasil, já que estava aquele caos lá na China, com aquela pandemia, e eles queriam voltar para o Brasil, porque eles não estavam desesperados, vamos dizer assim. Então, cada um fez um vídeo e foi postado, e aí o presidente da República ficou sensibilizado, mas viu que o negócio não era bem aquilo, mas também viu que, teria que fazer alguma coisa pelos brasileiros lá, tá? E aí, só que ele não tinha como trazê-los de forma legal, tá? Porque não existia nenhuma lei que poderia autorizá-lo a trazer esse pessoal lá da China para cá, usando aviões oficiais, né? E também da Força Aérea, usando militares, usando, né, toda uma tripulação de militares e também médicos e enfermeiros para poder trazê-los, e também quando chegasse aqui no Brasil, esse pessoal tivesse que ficar em quarentena, ou seja, determinado tempo isolado de todas as pessoas e sendo obrigados a fazer exames médicos, testes laboratoriais, né? E também, se fosse o caso, tomar alguma vacina, tá? Para se imunizar sobre alguma coisa, ok? Então foi nesse sentido. Por isso que foi feita essa lei de número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dar esse respaldo legal ao presidente da República para que ele pudesse trazer esses 40 brasileiros para o Brasil, ok? O negócio foi tão assim feito, uma rapidez, uma concordância inacreditável. Ou seja, tanto o presidente do Senado como da Câmara agiram de uma forma tão célere como nunca ocorreu na história do Brasil. Em 2 dias, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara, no Senado, foi sancionado pelo presidente da República e publicado. Imagina só. Então, é o projeto de lei mais rápido da história do Brasil. Então, quando eles querem, eles sabem fazer a coisa rápida, tá? O que aconteceu? É que essa lei, ela deu pano para muita manga, tá? Ou seja, essa lei aí, ela estabeleceu regras que nunca antes tinha havido no Brasil, tá? Criou a tal da história do isolamento, da quarentena,
que muita gente aí interpretou de forma equivocada e fez várias regrinhas aí, tá? Então vamos lá, o que importa. Primeiro ponto dessa lei é o artigo 3º, que diz o quê? Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: isolamento, quarentena e determinação de realização compulsória. Então vamos entender isso. Isolamento, quarentena era porque esse pessoal que vem da China tinha que ficar em quarentena, ficar isolado das demais pessoas do Brasil, tá? Porque eles poderiam vir lá da China, vir tranquilão, sem pagar passagem, de aviãozinho na boa, com um monte de médico do lado, enfermeiro, e quando chegasse aqui, opa, valeu, presidente, valeu, pessoal da saúde, vamos para casa agora. Ah, mas não, vocês têm que ficar aqui. Não tem nenhuma lei, ninguém pode me obrigar. Contratava um advogado e rapidamente ele falou, opa, não existe lei nenhuma que obrigue esse pessoal a ficar em quarentena. Eles vão para a casa deles, eles vão se cuidar lá na casa deles, entendeu? Dessa forma. Nem precisa fazer exame, nem nada, vão ficar na casa deles. Então, por isso que foi feita essa lei, para evitar que esse pessoal que veio de Wuhan, lá na China, desse uma despertalhão e quisesse não submeter à quarentena e aos exames médicos, né, laboratoriais e tudo mais. Beleza? Por isso que ela foi feita. Mas aí, Daniel, mas como está a questão da vacinação? Aonde que entra essa história? Tá, gente, a questão, a vacinação era uma coisa totalmente secundária, nem poderia estar aí, na verdade. Foi colocado por um excesso de cuidado, né, para você colocar todas as minúcias ali. Porque, na verdade, eles queriam o isolamento ou a quarentena. E depois poder fazer os exames médicos nas pessoas, para se submeterem, porque precisa da concordância da pessoa. Testes laboratoriais, colher, né, a urina, o sangue, né, a saliva, o que fosse, para saber se a pessoa estava contaminada com Covid ou não. Tá? Então, até a linha C estava tranquilo. Tá? Ou seja, é óbvio. Como é que você vai saber se a pessoa está bem sem Covid se não fizer exames médicos, testes laboratoriais e coletas de amostras clínicas? Não teria como, né? Você vai olhar para a cara da pessoa para saber se ela está com coronavírus ou não. Então precisava fazer isso. Só que aí o pessoal foi bem minucioso na lei e colocou vacinação e outras medidas profiláticas e tal, como se tivesse vacina para resolver o problema deles. Mas essa vacina não era para a Covid, porque não existia vacina para a Covid, porque primeiro que ninguém sabia nem o que era Covid exatamente, né? E também não tinha e não tem, né? Diga-se de passagem. Essa vacinação era, de repente, alguma vacina que já existisse para uma outra coisa que poderia ajudar em algum aspecto esse tipo de doença, de infecção com coronavírus. É nesse objetivo. Tá? Tanto que tem tratamentos médicos específicos, a linha E. Então, essa linha E também, algum tratamento que precisasse, vamos supor, tivesse que entubar a pessoa, e levar para UTI, isso aqui, fazer um tratamento médico, a pessoa teria que se submeter a isso. Então, era a condição, tá, que foi estabelecida para essas pessoas que estavam lá em Wuhan serem resgatadas. Se não houvesse a lei e essas determinações, o pessoal não ia trazer. Não ia ter todo aquele custo de trazer esse pessoal, né,
que eles poderiam vir por conta própria. Então, o Brasil levar aviões para ir para lá com todo aquele pessoal especializado e tudo mais, trazer esse pessoal para o Brasil e eles não ficarem em quarentena lá na base aérea de Anápolis e não se submeterem a todos esses exames para saber se eles estavam contaminados e até que ponto eles estavam sadios, não valeria a pena. Então a lei tinha que abranger todos esses aspectos. E aí o que acontece? Falando agora especificamente da vacinação. Essa vacinação, ela não é uma vacinação como o pessoal está pensando. Essa vacinação, ela foi justamente uma coisa em que essas pessoas que vieram de Wuhan teriam a obrigação de cumprir. Porque elas foram beneficiadas em ser trazidas lá de Wuhan. Então é uma coisa bem específica. Como uma lei ela não pode ser tão específica de dizer assim, ó, esse pessoal de Wuhan, essa lei vai servir só para o pessoal de Wuhan. Como não pode fazer isso, não existe lei que ela determine as pessoas especificamente, então ela acabou sendo genérica, como toda lei tem que ser. Então aí deu uma brecha para esse artigo 3º, principalmente a linha D, desse essa possibilidade da vacinação ser obrigatória para todo mundo, ser compulsória. Mas, na verdade, ela não é para todo mundo. Se for para todo mundo, ela é inconstitucional. Você, não pode ser obrigado a tomar vacina obrigatoriamente. Primeiro ponto. E segundo, essa vacinação é para aquele pessoal. Então a gente tem que entender todo o contexto. Por isso que eu contei toda essa história lá do pessoal de Wuhan, tá? E para matar a pau a história toda é que quem pode determinar essa vacinação, todas essas medidas, principalmente a vacinação, são as autoridades federais. Ou seja, em última instância, o presidente da República. Tá? Autoridades federais é o ministro da Saúde, porque isso aqui é uma questão de saúde, então é o ministro da Saúde, e quem está acima dele? O presidente da República. Quem que sancionou essa lei? Foi o presidente da República. Então, cabe a ele obrigar ou não a vacinação. Ou seja, aí mostra que se o presidente está dizendo, olha, ninguém é obrigado a ser vacinado, então ninguém pode ser vacinado, ser obrigado a ser vacinado. Por quê? Porque a única pessoa, segundo essa lei, a obrigar alguma pessoa a ser vacinado é justamente o presidente da República. Como ele já está falando de antemão que ninguém pode ser obrigado a ser vacinado, então essa vacinação não é obrigatória. Mas então ele não vai oferecer a vacina? Vai, pode oferecer a vacina se existir a vacina. Se existe a vacina, ele pode oferecer, mas ele não vai obrigar as pessoas a serem vacinadas, porque só compete a ele, a mais ninguém. Nem ao Supremo, nem aos governadores, nem aos prefeitos. Inclusive, os governadores e prefeitos não podem obrigar as pessoas a vacinar. Nem agora e nunca, porque isso aí é uma tarefa exclusiva do presidente da República. Tá? Toda a vacinação é em esfera federal, tá? Não estadual. Os governadores e prefeitos não têm essa competência. Simples assim. Ah, mas eles fazem lá. Não, é que eles são justamente obrigados pelo presidente da República tomar as medidas de vacinação e tudo mais. Vacinação, o que for.
Então, sempre é uma campanha nacional, sempre é o Ministério da Saúde e nunca a Secretaria de Saúde estadual nem municipal que fazem isso por conta própria. É sempre sobre o comando do Ministério da Saúde, que está subordinado diretamente ao presidente da República. Ok? Olha só a novela dessa questão da vacinação. Ok? Então, eu acho que eu falei bastante sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. Então, a vacinação não é obrigatória. Mesmo nesse caso. Uma única lei que foi feita para um caso e o pessoal está dizendo, olha, aqui está obrigatório, porque está dizendo que é determinação de realização compulsória. Compulsória desde que a autoridade federal obrigue. E mesmo assim, se obrigar, que no caso não vai obrigar, ele já falou, o presidente da República, que não vai obrigar, ele é contra isso, uma pessoa liberal, realmente liberal, ok? Ela é liberal e correta, né? Diga-se de passagem. Mesmo que fosse um outro presidente ditador, seria considerado inconstitucional essa medida de vacinação compulsória. Então, de uma forma ou de outra, não pode haver vacinação obrigatória, tá bom? Então é isso, gente. Falei demais, muito obrigado e até a próxima.